CMV, custo de mercadoria vendida. Este indicador financeiro que causa espanto em muita gente, deve ou não deve ser calculado? Qual a importância do cálculo do CMV? Existe um CMV ideal? O que eu considero dentro desse indicador? Embalagens, matéria-prima, frete, o que eu considero no CMV e como que eu sei que ele é saudável para o meu restaurante ou para o meu delivery? Se você tem essas dúvidas, então não perde esse conteúdo, porque realmente a gente vai passar nesse conteúdo todas as informações necessárias para você entender de uma vez por todas, de forma definitiva, o que é o CMV, como calcular e como colocar em prática no seu estabelecimento. Então vamos lá, o CMV, o que é este indicador financeiro? E se você está acompanhando aqui, já aproveita para curtir, compartilhar este conteúdo com quem você acha relevante e ajudar a gente a aumentar aí cada vez mais o nosso canal para distribuir o nosso conteúdo e conseguir auxiliar e ajudar cada vez mais pessoas a profissionalizarem e terem mais processos no seu estabelecimento, no seu restaurante e no seu delivery. Que é isso que a gente quer, é essa nossa bandeira. A gente quer compartilhar o conteúdo para com certeza conseguir incentivar mais pessoas a terem um negócio profissional. CMV. Existe aí uma série de dúvidas em relação a esse indicador, se ele realmente é importante, se ele realmente faz sentido calcular, se faz sentido a gente ter esse controle, qual que é aí o tempo que a gente precisa controlar, se eu controlo ele de 6 em 6 meses, se eu controlo mensalmente. Existem várias pessoas que falam que o CMV é ideal 30%, mas eu não sei nem como é que eu chego lá nesse 30%, então aqui a gente vai passar um passo a passo, justamente para a gente conseguir encontrar o CMV ideal para o seu estabelecimento. Começando por, o que é, Fernando? O que é CMV? CMV significa custo de mercadoria vendida. Na teoria, ele é um indicador que vem lá da área contábil, ou seja, a gente está falando aqui de um indicador financeiro contábil, ele é um indicador legal, tá? E o CMV, o custo da mercadoria vendida, ele é variável. Obviamente, quanto mais a gente compra mercadorias, quanto mais a gente utiliza, ele vai acabar consumindo mais aí a nossa programação financeira do mês. Ou seja, quanto mais a gente vende, mais a gente vai comprar e isso vai interferir no nosso valor de CMV. Mas, Fernando, eu ainda não entendi o que é o custo da mercadoria vendida. Para a gente tentar explicar de uma forma bem prática, bem fácil, vamos entender o que é lucro bruto. Lucro bruto, né, que geralmente é aquilo que a gente tem o retorno positivo de um investimento que a gente faz. Quando a gente está comprando uma mercadoria, comprando insumos, transformando ele através de uma produção e fazendo um bolo, fazendo um hambúrguer, fazendo uma pizza, que é o produto final acabado e vendemos para o nosso cliente, a gente tem ali um lucro, né? Só que esse lucro ele não é real, ele não tem aí um lucro final. Eu não posso colocar esse dinheiro no meu bolso porque eu tenho uma série de compromissos para serem quitados com o governo, com equipe, com fornecedores. Então a gente precisa pagar as contas da nossa empresa. Porém, o lucro bruto dá para ser entendido aqui, LB, lucro bruto, como vendas, tudo aquilo que a gente vendeu no mês, menos o meu custo de mercadoria vendida. Ou seja, tudo que eu gastei, tá? Tudo que eu comprei de matéria-prima, a gente vai ver aqui o que faz parte, tá? Tudo que eu comprei e incluí dentro do meu CMV, dentro daquele meu produto, eu vou diminuir sobre as minhas vendas e aqui eu vou ter o meu lucro bruto. Então, o CMV, na verdade, ele faz parte para a gente entender isso. E o lucro bruto, depois, eu vou ter esse lucro bruto para poder pagar os meus outros compromissos. E com isso a gente vai encontrar depois as nossas margens financeiras. Tá? Mas não é aqui a intenção de falar sobre finanças, a intenção é realmente mostrar quais que são os benefícios e o que a gente tem que fazer. Fernando, eu ainda não entendi exatamente o que é o CMV. Então vamos lá. CMV é tudo o que faz parte, tá, do seu produto. Então aqui a gente tem que colocar produto. Eu até vou mudar, eu vou colocar produto aqui. Então tudo que fizer parte do seu produto, matéria-prima, insumos, embalagens. Fernando, vai embalagem? Não vai embalagem. Vai sim embalagem. Porque se, principalmente no delivery, existe possibilidade de a gente vender algum produto sem colocar a embalagem e entregar para o cliente, não existe. Então ele faz parte, tá, do CMV do produto. Somando tudo isso daqui, a gente chega no CMV
principal do produto, somando todas essas questões. Fernando, ainda está muito difícil, eu não consigo captar bem a mensagem do que é o CMV. Então vamos lá, vamos mostrar na prática. Quando a gente faz uma ficha técnica, tá? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, um exemplo de um hambúrguer. Eu tenho essa ficha técnica financeira aqui, ou a ficha técnica operacional. Então aqui, qual que é a diferença das duas? Isso está no nosso conteúdo de fichas técnicas e a gente tem toda essa planilha aqui para mostrar para vocês. Mas, em sumas, aqui a diferença é que aqui tem o fator de correção na produção quando existe desperdício de alimentos, tá? Mas as duas são a mesma ficha técnica, a mesma receita. O que muda é o desperdício de alguns itens aqui que acabam influenciando no valor final. Mas vamos pegar só essa operacional aqui para a gente usar como exemplo. Se eu tenho aqui, ó, pão, uma unidade, custou R$2 aqui. Aí depois queijo eu sei que vai 100 gramas. Cálculo por quilo, R$15, eu tenho um custo de 1,50 de queijo. Depois alface, tomate, somando tudo isso aqui, eu tenho R$10,71. É a somatória de quanto custou para fazer aquele determinado produto. Esse R$10,71 é chamado CMV. É o meu custo de mercadoria vendida. É a somatória de todos os meus ingredientes. Esse é o CMV do seu produto. E isso é muito válido lembrar. Por quê? Quando a gente fala do que faz parte, que é o que a gente acabou de mostrar aqui, eu vou antes... Porque, Fernando, agora eu entendi. Ok, o que é o CMV? Entendi que é lá a base lá daquele meu produto. Mas por que eu tenho que calcular? Por que faz sentido calcular esse índice? Quando a gente fala de indicador financeiro, nada mais a gente está falando do que analisar a viabilidade e quão saudável está o nosso negócio. Quando a gente fala de indicadores, a gente está falando em analisar o nosso negócio, analisar dados, criar metas para a equipe e a gente conseguir tomar ações e realizar e ter ideias e colocar em prática algumas ações baseadas nos dados que a gente analisou. Então a gente consegue ver se a gente está gastando muito, se a gente pode reduzir talvez os custos da mercadoria vendida, se a gente pode tentar crescer operacionalmente, se eu posso tentar comprar melhor. Então todas as ações da empresa que são executadas, elas são com base em dados. E o indicador financeiro de CMV, ele é um dado para auxiliar você a tomar aí as mais diversas decisões que couberem a você dentro da cultura e da personalidade do seu negócio. Quais que são, então, Fernando, os benefícios de eu calcular o CMV? Então aqui, ó, vamos lá. Se eu calculo o meu CMV, eu conheço melhor os custos da minha empresa. Ele pode me auxiliar na precificação do meu produto, ou seja, se eu entendi que custa aqui R$10,71, na hora de precificar, e a precificação está totalmente à parte, não basta você pegar esse valor e multiplicar por 2, esse é o maior erro, tá? Que é chamado de markup. Quando você pega e faz o cálculo de markup, você acaba multiplicando. Então não basta você simplesmente pegar um fator, aí um número 2 ou 3 e acaba multiplicando e achar que vai ser assim. Não faça isso, porque cada pessoa tem um custo diferente, cada empresa paga um aluguel, cada empresa tem uma equipe diferente, cada empresa é enquadrada em um sistema tributário e tem impostos diferentes, então não basta você simplesmente multiplicar. Você precisa conhecer muito bem e precificar da maneira correta, porém não existe como precificar um produto sem conhecer o CMV dele, sem conhecer qual que é a base de custo desse produto. Tá? Então, ele vai auxiliar também na elaboração das fichas técnicas, que é o que eu mostrei ali naquela planilha. Conhecendo o CMV, você consegue entender quais são as margens ideais dos seus produtos. Você consegue saber se vendendo por um valor, você está conseguindo pagar esses seus custos dos produtos. Auxilia no seu controle de estoque. Eu sei exatamente quanto que está indo naquele produto, de acordo com o meu CMV, de acordo com a minha ficha técnica. Isso auxilia no meu controle de estoque. Auxilia na hora de eu fechar, por exemplo, contratos e condições de pagamento com os meus fornecedores. Eu sei que talvez um determinado produto possa estar com um CMV muito alto. Então eu vou negociar com aquele fornecedor daquela matéria-prima para tentar reduzir o meu CMV deste produto específico. Então ele te auxilia nessa forma também. O CMV principalmente diminui os desperdícios. Se a gente tem aí, a gente sabe que a gente produz um produto e ele tem um CMV lá de 35%, por exemplo. E aí eu consigo entender que ali existe um insumo, uma matéria-prima que tem muito desperdício. Talvez com processos, procedimentos e treinamento da nossa equipe, a gente consiga auxiliá-los para tentar reduzir mais o desperdício ou então comprar de outros fornecedores para ter um desperdício menor e conseguir fazer aquele CMV passar de 35, passar para 34, 33. Então,
ele nos auxilia nessa análise de quão aquele produto está reduzindo o seu CMV e, consequentemente, aumentando o nosso lucro, a nossa margem em cima daquele produto. Tá? Ele aumenta o nosso poder de compra. Então eu posso negociar com aquele fornecedor, se eu sei que eu tenho, por exemplo, um CMV de determinado produto que eu posso comprar mais e acabar reduzindo, eu vou negociar diretamente com aquele fornecedor. Eu vou falar assim, ó, eu sempre comprei X unidades, a partir de agora eu quero comprar 4X, você consegue me reduzir o valor se eu fizer dessa forma? Então assim a gente consegue reduzir o valor do CMV. Auxilia também na elaboração de campanhas. Quando a gente analisa, a gente tem vários produtos no nosso estabelecimento. Tem o produto A, B, C e D. Quando eu realizar alguma campanha de marketing ou fizer alguma promoção, cortar os valores do produto, der algum produto de brinde, eu obviamente vou pensar em quais são os produtos que eu tenho um CMV menor, que são os meus produtos mais baratos para serem produzidos, ou então que eu tenha uma margem maior nesse produto. Então, eu sabendo que eu tenho ali um produto com um CMV de 20, 25, é muito mais interessante eu fazer promoções atrativas em cima desses produtos do que um produto mais caro para mim que tenha talvez um CMV de 40, 50, que é muito mais arriscado de fazer promoção. E ele também auxilia na engenharia do cardápio, que é justamente aquela análise de a gente saber quais são os produtos mais relevantes para o nosso público comparados com a margem que ele tem. Então, na hora de elaborar o cardápio, de retirar produtos, de colocar produtos novos, o CMV está totalmente ligado a essas decisões. Então, a gente pode ver aqui que existe uma infinidade de benefícios para a gente calcular o CMV e ter controle desse índice de desempenho toda vez que a gente for fazer análise de dados dos produtos do nosso estabelecimento. Fernando, beleza, eu já entendi, eu sei o que é CMV, eu entrei aqui para saber como é que era o cálculo, eu sei o que a gente coloca nele, eu já sei que vai matéria-prima, que faz parte, que foi o que a gente colocou aqui, sei também dos benefícios dele, né? Então tudo isso eu já sei, já pratico isso no meu estabelecimento. Eu quero saber realmente como que calcula e como que eu posso fazer para analisar esses dados, qual que é o CMV ideal. Então vamos lá, você que já calcula, ou você que chegou agora nessa parte do conteúdo, o que não entra no conteúdo, tá? No CMV? Impostos, contas fixas que são telefone, água, aluguel, esse tipo de coisa não vai entrar no CMV. Despesas operacionais como frete, né? Isso são despesas operacionais que vão entrar lá nos variáveis e não aqui em CMV. Empréstimos, investimentos, juros e vendas de comissões, custos de comissões de vendas, taxas de cartão e tudo mais. Então, isso aqui são questões operacionais e não entram no seu CMV e devem entrar em outra análise financeira. Continuando, Fernando, como que eu calculo? Tá? Depois a gente vai ver como que a gente pode controlar, reduzir o CMV. E por último, se existe aí o famoso CMV 30%, se isso é realmente ideal, se faz sentido ou se a gente tem que ter aí outros números para se basear. Vamos lá. Para a gente entender, primeiramente, como calcular o CMV, a gente precisa entender, como eu falei no começo do vídeo, que ele primariamente é um cálculo contábil legal, ou seja, esse CMV ele precisa ser analisado de forma que as auditorias, as contabilidades consigam prestar esclarecimentos ao fisco, esclarecimentos ao governo e para conferir se essas notas de compras de mercadoria que você tem no seu estabelecimento batem com as suas vendas e se realmente você está registrando tudo da maneira correta. Isso é contabilidade, isso é tradicional, o seu contador faz isso e isso entra num cálculo contábil. Por isso que surgiu o CMV. O CMV ele surgiu de uma questão contábil. Porém, se você me perguntar, Fernando, você acha importante para análise de dados, para tomar decisões, este cálculo ser o primeiro a ser calculado? Não, eu acredito que o cálculo 2 e o 3, que eu vou apresentar em seguida, são mais interessantes para tomada de decisão. Porém, eu apresento aqui para esclarecimentos de todas as dúvidas. Tá? Então, como é que a gente calcula o cálculo? Qual que é o cálculo contábil que provavelmente o seu contador deve realizar? O CMV ele analisa qual o seu estoque inicial, mais as compras realizadas dentro daquele período, teoricamente dentro do mês, né, menos o seu estoque final. Por exemplo, 5 mil de estoque inicial, mais compras de 20 mil, menos 5 mil de estoque final, eu fiquei com um CMV de 20 mil. Fernando, esse cálculo não me ajuda em nada, porém, o seu contador deve fazer isso para bater com o seu estoque esse custo da mercadoria vendida. Porém, o que a gente pode analisar aqui é o cálculo percentual
individual e o cálculo percentual geral de CMV dos seus produtos. E como que a gente faz isso? O CMV, ele é basicamente o seu custo da ficha técnica dividido pelo valor de venda. Por exemplo, lá naquela planilha que a gente mostrou, R$10,71 aqui esse custo. Se ele fosse R$15 ali e o meu preço de venda é 45, eu vou dividir um pelo outro, o que vai me dar 0,33. Para ficar mais claro, neste exemplo aqui, por exemplo, 10,71, né? Vamos pegar, deixa eu só pegar uma calculadora aqui rapidamente, para a gente poder colocar na prática. Então vamos lá, 10,71, se eu fosse dividir pelo meu preço de venda, vamos supor que eu venda esse tipo de produto por R$40. Então estou vendendo aqui por 40, eu vou dividir um pelo outro e me deu 0,26. Fernando, 0,26 como é que eu faço no final? Eu multiplico por 100. Então eu descobri que o meu CMV deste produto aqui, vendendo por R$40, seria de 26%, certo? Então aqui, ó, 15 dividido por 45, 0,33, multiplica por 100 no final, você chegou ao CMV de 33%. Este é o dado a ser analisado daquele produto em específico. O cálculo 3, para mim, é o que faz mais sentido, que é o cálculo percentual geral. Por quê? Neste caso aqui, eu não estou levando em consideração, se eu não estou levando o índice de correção se eu não estou colocando o índice de correção aqui neste cálculo, eu tenho desperdício, eu posso ter aí produtos com 33%, porém eu posso ter produtos com 40%, eu posso ter produtos com 25%, e isso vai acabar me dando uma média geral. Para eu saber se o meu negócio como um todo está saudável, se eu estou comprando bem, se eu estou aí com as minhas condições de pagamentos ajustadas com os meus fornecedores, se eu estou tendo caixa e fluxo financeiro para conseguir pagar aí o meu capital de giro para pagar as minhas contas do mês, para eu ter essa análise toda, eu preciso entender se aquele valor que eu ganhei total no mês é o que faz mais sentido na minha análise, tá? E eu estou apresentando todas as possíveis análises que você pode fazer na sua realidade. Para mim, eu prefiro comparar tudo que eu vendi no mês e tudo que eu comprei naquele mês. Tudo que eu paguei realmente, oficialmente, em boleto para os meus fornecedores. Então, se eu faturei 100 mil e eu tive lá 30 mil de boletos para pagar de fornecedores, isso é o que eu considero de CMV na empresa, porque ali eu vou ter 30% de CMV e para mim é isso que eu preciso entender. Eu preciso entender que sobraram 70% do valor que eu faturei, que eu vendi para pagar os meus outros compromissos. Então, como é que a gente faz isso? Para fazer o cálculo percentual aí geral de CMV da sua empresa, você pode pegar todas as compras totais no período dividido pelas vendas totais no período. Por exemplo, se eu comprei ao total de boletos com fornecedores 30 mil reais e eu tive de vendas totais no período 115 mil, então eu vou dividir um pelo outro que vai me trazer 0,26 e o CMV aqui 26%. Este é o cálculo que para mim faz mais sentido. Porém, o cálculo 2 também é de suma importância porque você consegue analisar produto por produto na engenharia do cardápio. Quando você for decidir entre um produto e outro, quando você for fazer uma promoção ou outra, você precisa saber quais são os seus produtos mais atrativos e quais que precisam ter melhores negociações com seus fornecedores por ter um CMV muito alto. Portanto, isso aqui é uma média geral e aqui é individual. Faça esses dois para ter certeza de qual que é a margem de cada produto e qual que é a real saúde do seu negócio para pagar os seus compromissos. Essa é a forma de calcular. Lembrando que esse mapa mental está aqui abaixo no link na descrição. E se você está gostando do conteúdo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse conteúdo. Significa o mundo para mim. Um simples comentário, um simples joinha, aí vale muito e nos ajuda a entregar esse conteúdo relevante, esse conteúdo de qualidade para muito mais pessoas poderem profissionalizar os seus negócios, seus restaurantes e seu delivery. Então, conto aí com você, ajude a gente nessa daí também. E, Fernando, vamos lá, agora entendi como calcular. Lembrando que esse mapa mental está aqui abaixo no link compartilhado, você pode ver ele aqui. Como que a gente pode fazer se eu encontrar aí o CMV, pô, tô com o CMV muito alto nesse produto, como é que a gente pode fazer para reduzir? Eu vou passar aqui antes, vamos falar do CMV, vamos perguntar assim, ó, tem muita gente que fala CMV ideal, né? Aqui agora a gente aprendeu a calcular 26%, todo mundo fala, Fernando,
o meu CMV é 30%, tá saudável? Aí tem um monte de gente que fala na internet, pô, o CMV precisa ser 30%. Fernando, o que você acha sobre CMV 30%? Eu acho um erro gigantesco fixar em 30% o CMV ideal de uma empresa. Por que eu acho um erro gigantesco? Porque cada pessoa, cada empresa tem custos específicos. Você tem um aluguel diferente, você está em região diferente, a sua empresa está enquadrada numa tributação diferente, você pode estar no Simples Nacional, outra pessoa pode estar no lucro presumido. As pessoas têm custos diferentes com equipe, compram valores diferentes com fornecedores. Então, cada um tem uma realidade. Cada empresa tem um DNA, uma cultura, uma personalidade e são únicas. Então, se cada pessoa tem uma realidade diferente, cada empresa funciona de uma forma, como é que eu vou fixar um valor e falar que ele é ideal para todo mundo? Eu conheço muitas empresas que têm CMVs elevados, como por exemplo, sushi, que trabalham com muita proteína, que são mais caras, que tem mais resultado do que empresas com um CMV muito baixo. Então, para mim o que importa é resultado, no final das contas é aquele cálculo 3. Para mim, se esse cálculo aqui, se eu chegar lá e tiver valor suficiente que sobrar para eu conseguir realizar todos os meus outros compromissos, para mim é isso que vale, independente do percentual. Porém, existe sim aí uma média entre 25 e 40, né, que você deve tentar manter para conseguir honrar os seus outros compromissos. Se não sobrar pelo menos aí 60% do seu valor de vendas no final, claramente você pode ter aí problemas de finanças na sua empresa para conseguir honrar os seus outros compromissos, pagar aluguel, pagar colaboradores e tudo mais. Então, eu acredito que existe essa média, porém eu não fixo em 30%. Eu não falo, você tem que chegar a 30%. O que eu acho muito mais sensato é você comparar o seu CMV com a sua própria realidade. Então, se aqui, em algum momento, no cálculo 3, eu entender que a minha empresa tem um CMV de 30%, eu posso tentar criar metas dentro da minha empresa para eu conseguir reduzir o meu CMV para 29%, por exemplo, mantendo a qualidade dos produtos. E isso sim vai me entregar mais resultado, eu vou estar comparando a minha realidade comigo mesmo e não com o que dizem lá do mercado ou com o que dizem aí somente da teoria. Então faz muito mais sentido comparar os seus indicadores consigo mesmo. Então, quando você encontrar um CMV, tente fazer o máximo possível para reduzir ele mantendo a qualidade do seu produto. Isso sim faz muito mais sentido. E quando a gente tem um CMV muito baixo, isso também é um problema, porque se eu tenho um CMV muito baixo, pode ser que a minha equipe está falhando na hora de elaborar o produto em relação à ficha técnica, então está faltando controle, está faltando procedimento, está faltando qualidade, está faltando padrão para o seu cliente, ele vai comer uma vez um produto, na outra vez vai estar completamente diferente e isso não faz nenhum sentido. Matéria-prima de baixa qualidade com fornecedores, então se é muito baixo o CMV, quer dizer que eu estou gastando pouco com o produto, ou eu estou colocando pouco, ou o meu cliente está ficando insatisfeito, não está tendo uma boa experiência, ou então este fornecedor não tem aí produtos confiáveis. Eu preciso encontrar melhores fornecedores com produtos de mais qualidade. E a precificação pode também estar incorreta. Se o meu CMV está muito baixo, eu posso estar cobrando um valor que não está de acordo com o mercado. Por isso, CMV muito baixo não é um sinal também positivo. CMV muito baixo aí também é um sinal de alerta para você ficar ligado. Então, CMV ideal, Fernando, existe? Não, existe uma margem e existe aquilo que está de acordo com a sua realidade. E Fernando, se eu tenho um CMV muito alto para o final aqui deste conteúdo, como que a gente pode tentar controlar e de que forma que eu consigo tentar reduzir o meu CMV? Então vamos lá. A primeira questão é que a gente precisa ter processos e controles para tudo. Eu preciso ter uma ficha técnica muito bem elaborada, eu preciso treinar a minha equipe, eu preciso criar processos de elaboração do meu produto e eu preciso criar formas de controle de qualidade. Tudo isso precisa ser elaborado porque uma empresa ela só vai ter estrutura para crescer, você só vai ter estrutura para vender cada vez mais se você tiver processos e controle. E isso vale também na elaboração dos produtos e para a questão do CMV. Quando a gente entende isso, eu consigo calcular melhor e tentar reduzir os meus desperdícios.
Se eu sei que talvez o meu CMV de algum produto está muito alto, eu consigo analisar diretamente aquele produto e eu consigo ver na hora de elaboração, na produção, na hora da limpeza daquele produto, se vai carne, se vai algum produto que tem muito desperdício, a gente consegue tentar otimizar o processo produtivo para ter menos desperdício, o que vai consequentemente fazer o meu CMV aí diminuir, tá? Então eu também consigo comprar melhor. Se hoje eu tenho algum insumo e eu pago, por exemplo, R$10 o quilo daquele insumo, talvez se eu negociar melhor com os meus fornecedores e eu comprar, ao invés de uma caixa, comprar 2 caixas naquele momento, e tudo depende da sua condição financeira, mas se você conseguir fazer isso com o seu fornecedor, entender que você talvez consiga estender mais prazos de pagamento, fazer aí uma compra maior e reduzir o valor de R$10 por quilo que você pagava, como para, por exemplo, R$8 o quilo, isso vai também fazer o seu CMV diminuir. Outra questão é criar metas para a sua equipe. Então, quando a gente entende qual que é o nosso CMV, se eu tenho processo de controle, se eu sei como diminuir o desperdício, se eu sei como comprar melhor, a gente pode colocar metas para a nossa equipe. Como, por exemplo, se o nosso CMV reduzir no final do mês de 30 para 29, eu vou pagar um churrasco para todo mundo, ou eu vou dar uma folga a mais, ou eu vou dar algum brinde para o pessoal, eu vou dar uma janta com os nossos produtos. Você pode criar aí situações de desafio para a sua equipe para conseguir reduzir o seu CMV se ele estiver muito alto. E muita atenção sempre na variação dos preços. A gente vive aí um momento de muita oscilação nos valores com os nossos fornecedores. E por isso a gente tem que estar muito atento, porque muitas vezes o valor pode aumentar automaticamente e a gente não está percebendo isso e o nosso CMV está indo lá para cima sem nem a gente perceber. Por isso que é tão importante realizar a engenharia do cardápio, que é outro conteúdo de tempos em tempos. Você deve definir um processo de análise da engenharia do cardápio aí no seu estabelecimento para você conseguir de tempos em tempos entender quais que são os seus produtos que estão com CMV, que precisam de uma atenção e precisam ter aí uma forma diferente de controle dos outros. E por fim, e não menos importante, o controle de estoque. Controle de estoque, eu sempre repito, que é onde está o nosso maior valor de empresa. Depois dos clientes, depois dos nossos colaboradores, vem o estoque. O estoque mal administrado, realmente, ele mostra aí com clareza uma empresa que pode não estar muito bem saudável, aí tanto financeiramente quanto administrativamente, estrategicamente. Então, se uma empresa tem um estoque bem controlado, isso é um excelente sinal, tá? Controlar o estoque faz com certeza o seu CMV ficar controlado. E como que a gente pode fazer isso? É outro conteúdo, mas aqui eu vou colocar algumas coisas que você pode fazer para tentar começar a controlar o seu estoque. Tá? Não vou mostrar aqui como fazer, mas você deve registrar tudo que entra e que sai de insumos no seu estabelecimento. Você deve controlar o espaço físico, poucas pessoas devem ter acesso e todas que tiverem acesso ao estoque devem ter aí um controle e devem ter algumas obrigações a serem cumpridas. Estabeleça processos de FIFO. FIFO significa First In, First Out, que significa primeiro produto que entra é o primeiro que sai. Isso para a gente não ficar lá sempre colocando, empurrando para o fundo aquele produto que já está na prateleira ou na geladeira, ele vai acabar ficando por lá e vai acabar tendo aí a sua validade comprometida. Por isso que você deve realizar este processo FIFO. Envolva toda a equipe no processo. Quando você entende que precisa controlar melhor o seu estoque, conte com a colaboração dessa equipe. Fale para eles que você precisa dessa melhoria e peça ideias a todos para saber como que na sua realidade você pode controlar melhor o seu estoque. Mapeie e integre toda a sua operação. É isso, entenda qual que é a sua realidade, porque não existe hoje alguma forma de controlar melhor do que sabendo quais são os produtos que mais saem, como que é a realidade do seu público, quais são os produtos que na sua região têm uma demanda diferente no final de semana, durante a semana. Somente mapeando a sua operação e colaborando com a sua equipe e pedindo o auxílio da sua equipe é que você vai conseguir comprar com o seu fornecedor que está aqui, ó. Programe as suas contas com os fornecedores, comprar na hora certa, fazer o pedido correto, de acordo com os meses que tem uma demanda maior. Enfim, o controle de estoque ele está totalmente atrelado aí à redução e controle do seu CMV. Então, a gente falou aqui, ó, vamos até
diminuir aqui para a gente ver tudo que a gente falou, fazer uma recapitulação aí geral do que a gente falou. A gente entendeu primeiramente o que é o CMV do lucro bruto. Depois a gente viu aqui quais são todos os benefícios, tá? Por que eu devo calcular o meu CMV? Depois a gente viu o que faz parte e o que não faz parte do CMV. A gente entendeu que o CMV é composto da matéria-prima, insumos e embalagens e não entra nele todos os outros custos administrativos e financeiros. A gente mostrou aqui uma ficha técnica para exemplificar muito bem o que é o CMV aqui no final. A gente falou que existe também que ser levado em conta o fator de correção na hora da produção, por causa dos desperdícios. A gente viu que o CMV, a gente viu como calcular o CMV, entendeu que existem 3 formas de cálculo, contábil, individual, através do percentual, e também geral, através desse mesmo percentual. E esses cálculos aqui, eles devem ser trabalhados em conjunto, e não existe somente um que está correto. CMV ideal existe, não existe? Como que a gente pode fazer para analisar esses números? E também que CMV muito baixo é um alerta ligado. E por fim, a gente viu, agora acabou de ver quais são as formas de controlar e reduzir o nosso CMV. Então, tudo isso aqui faz muito sentido, porém, se não for colocado em prática, não vale de nada. Sempre falo que o que vale é a execução. Acha muito difícil começar? Comece calculando individualmente o percentual de cada produto. Essa é a atividade que eu deixo aqui. Calcule individualmente o percentual de cada produto e toda vez, uma vez por mês, calcule o percentual geral. Isso já vai te dar aí uma boa base para você saber como trabalhar com o seu CMV. Lembrando que esse material está disponível aqui, esse mapa mental vai ficar disponível de forma gratuita para você poder analisar quando quiser, tá bom? Eu peço aí que quem acompanhou até o final, curta, compartilhe, comente, mande suas dúvidas que eu terei o maior prazer de responder e você pode me acompanhar por aqui ou então também nas outras redes sociais que a gente está ativo. Agradeço imensamente ter acompanhado até aqui, um abraço e até o próximo conteúdo.